pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o livro O Uruguai, do Basílio da Gama. E quem foi Basílio da Gama? Então, para que possamos entender um pouquinho melhor, vamos voltar lá para o século XVIII em Minas Gerais, que foi onde nosso autor nasceu. Em 1740, em uma cidadezinha que hoje se chama Tiradentes, nasceu o Basílio. Embora tenha nascido lá, com a morte do pai, o Basílio foi enviado para o Rio de Janeiro para que pudesse estudar no colégio dos jesuítas. Mas o que estava acontecendo aqui no Brasil nessa época? Então, o Brasil era comandado por Portugal, que por influência do Marquês de Pombal, estava travando uma batalha contra os jesuítas, buscando expulsá-los das terras que estavam sob o domínio português. E isso ocasionou o fechamento do colégio em que Basílio estudava, no ano de 1759. Já nos anos seguintes, o poeta viajou para a Europa e em Roma foi recebido na Arcádia Romana, que era uma sociedade literária da época. E lá adotou o pseudônimo de Termindo Cipílio. Durante essa caminhada, Basílio seguiu fiel às suas crenças. Porém, em meados de 1769, Basílio voltou ao Brasil e logo depois rumou a Portugal, onde foi detido, acusado de simpatizar com os jesuítas. Devido a esse fato, a pena de Basílio foi o exílio. E o que Basílio fez para se livrar dessa pena? Basílio escreveu um cântico nupcial para a filha do Marquês de Pombal. E foi assim que o poeta caiu nas graças do Marquês, se livrou do exílio e ganhou o título de oficial da Secretaria do Reino. Ainda para agradar o Marquês de Pombal, em 1769 foi publicado o livro O Uruguai, que buscava retratar os jesuítas como vilões. E é sobre esse livro que nós vamos falar hoje. Esse poema épico, dividido em 5 cantos, que buscava criticar os jesuítas e que já em 1769 começa a pintar a imagem do índio como um ser puro, um herói, características que serão vistas com maior frequência no romantismo. A escravização do indígena no Brasil ocorreu principalmente no começo da colonização portuguesa nas terras brasileiras e, posteriormente, acabou sendo trocada pela mão de obra escrava negra, por questões de lucro dentro do tráfico negreiro. Como já dito, o índio começa a ganhar uma imagem diferente na literatura no final da Era Arcade, se aproximando ainda mais da primeira fase romântica, que coloca o índio como herói da nação. Antes dessa aproximação com a estética heróica, o indígena era visto como um ser sem civilização e sendo tratado de uma forma pejorativa e cruel dentro da colonização portuguesa. E com os jesuítas praticando as missões dentro das comunidades, eles começam a defender a ideia oposta ao que o Marquês de Pombal colocava, que queria continuar com tal escravidão e expulsar os jesuítas das terras brasileiras, a fim de ter por completo uma escravização indígena no país. Como muitos sabem, a América Latina tem a divisão colonial entre Espanha e Portugal, que dividiam todo o território colonizado em duas partes. O primeiro documento em questão foi o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, que posteriormente se rompe com o novo Tratado de Madrid, assinado em 1750. O novo tratado tinha como premissa delimitar com mais precisão os limites da colônia ibérica, além de estabelecer a troca de duas colônias, a Sacramento pela colônia dos Sete Povos, entre as duas nações, Portugal e Espanha. Sete Povos das Missões é uma localidade que se encontra próxima à fronteira do Uruguai com o Brasil, que na época passaria a ser domínio português, a partir do Tratado de Madrid. Dessa forma, o livro Uruguai foi escrito em versos brancos e decassílabos, sem divisão de estrofes, se dividindo em 5 cantos. No primeiro canto, o poeta apresenta um campo de batalha coberto de destroços de cadáveres, principalmente de indígenas, voltando no tempo apresentando o desfile do exército luso-espanhol, comandado por Gomes Ferreira de Andrada. No segundo canto, há o relato do encontro entre os caciques Cepé e Cacambo e o comandante português, Gomes Ferreira de Andrada, à margem do rio Uruguai, tornando-se nítida a diferença entre a cultura indígena e a cultura europeia dita civilizada. Ainda no canto 2, ocorre então um combate entre índios e as tropas luso-espanholas. Os índios tentam lutar bravamente, mas são vencidos pelas armas de fogo dos europeus. O cacique Cepé morre em combate. Contudo, o cacique Cacambo comanda a retirada do campo de batalha. No canto 3, as ações começam a se desenrolar depois da guerra.
O general acampa às margens de um rio e Cepé, o cacique que havia morrido em guerra, aparece no sonho de Cacambo, outro cacique que havia saído com vida da batalha, sugerindo incêndio no acampamento inimigo. Cacambo, então, aproveita a sugestão do sonho e faz isso com sucesso. Na volta da missão, Cacambo é traiçoeiramente assassinado e envenenado pelo jesuíta Balda, chefe das missões, e o vilão da história, que deseja tornar seu filho Baldeta cacique, em lugar de Cacambo. Observe-se aqui uma grande crítica aos jesuítas. Tanajura providencia visões a Lindóia, e a Índia vê um terremoto de Lisboa, e a reconstrução da cidade pelo Marquês de Pombal e a expulsão dos jesuítas, que também lhe é revelada a morte de Cacambo, o que causa profunda comoção em todos. No canto 4, o eu lírico apresenta a marcha das forças luso-espanholas sobre a aldeia dos índios, onde se prepara o casamento de Baldeta e Lindóia. A Índia, contudo, fiel a Cacambo, prefere a morte, suicida-se, deixando-se picar por uma serpente venenosa. Sabendo da aproximação das tropas de Gomes Freire, os indígenas abandonam o aldeamento, ateando fogo. O exército entra no templo e o poema apresenta um trecho lírico de rara beleza. Ainda conserva o pálido semblante, um não sei de que magoado e triste, que os corações mais duros eternece. Tanto era bela no seu rosto a morte. No canto 5, o poeta José Basílio da Gama expressa suas opiniões a respeito dos jesuítas, colocando-os como responsáveis pelo massacre dos índios pelas tropas luso-espanholas. Eram opiniões que agradavam ao Marquês de Pombal, poderoso ministro D. José I. Nesse mesmo canto, ainda aparece a homenagem ao general Gomes Freire de Andrada, que diz respeitar e proteger os índios. A guerra contextualizada no livro é a Guerra Guaranitica, de 1754 a 1756. O padre Luís Altamirano foi enviado da Espanha, encarregado de supervisionar o cumprimento do Tratado de Madrid. Ordenou aos jesuítas que destruíssem toda a pólvora existente nos depósitos das missões que ocorriam e impediu a fabricação de lanças, setas ou armas de qualquer espécie. Exigiu ainda que os padres se dirigissem imediatamente a Buenos Aires. As ordens tinham a necessidade de evitar todo e qualquer conflito que a Companhia de Jesus fosse acusada ou instigada. Os guaranis se organizaram sob a liderança do cacique Cepé. O grito do cacique era conhecido como "Esta terra tem dono", e ainda hoje é uma expressão repetida por vários povos indígenas em luta por suas terras. Outros grupos indígenas uniram-se aos guaranis, entre eles os charruas e os minuanos. A princípio, as tropas espanholas e portuguesas lutaram separadamente e foram derrotadas pelos indígenas. Nas questões que tangem a análise literária do livro Uruguai, colocamos que este trata-se de uma expedição mista de portugueses e espanhóis contra as missões jesuíticas no Rio Grande, para executar as cláusulas do Tratado de Madrid, em 1756. Também tinha o intuito de descrever o conflito entre o ordenamento racional da Europa e o primitismo dito do índio. Basílio ainda mostra simpatia pelo índio vencido enquanto transfere o ataque aos jesuítas. Dessa forma, desenvolve o poema em dois planos complementares, dos versos e das notas, que neles são parte integrantes à explicativa da composição. As notas em prosas, paralelas aos versos, chamam a si a tarefa proposta de combater os jesuítas e exaltar Pombal. Quando falamos das características do período histórico que o livro vivencia, a época Árcade é marcada pelo iluminismo e também pelas lutas de independência do Brasil. Algumas características gerais são a adoção do modelo épico geral greco-romano e renascentista. Também há a presença de elementos de uma mitologia pagã, no caso indígena e grega, dentro dos versos. Outras características presentes no livro do Uruguai são os versos decassílabos e brancos. No caso, os versos decassílabos são os versos que contêm 10 sílabas, na contagem da escansão do poema. E os versos brancos são aqueles que não contêm rima. Dessa forma, podemos exemplificar os versos da seguinte maneira: rotas, cadeias e grilhões pesados, herói e irmão de heróis, saudosa e triste. Se ao longe a vossa América vos lembra, protegei os meus versos,
possa, entanto, acostumar ao voo às novas asas, em que um dia vos leve, desta sorte, medrosa deixa o ninho a vez primeira, águia que depois foge à humilde terra, e vai ver de mais perto no ar vazio o espaço azul, onde não chega o raio. Ao ler a obra O Uruguai, conseguimos identificar as principais personagens do livro. O Padre Balda é um dos principais personagens, sendo o administrador dos 7 povos das missões, o vilão e o jesuíta devidamente caricaturado, junto a seu filho, Baldeta. Outra personagem muito importante é a Lindóia, que se constrói uma narrativa de heroína perto da personagem. Outro personagem muito presente é Gomes Freire de Andrada, chefe das tropas portuguesas. Outros personagens muito bem colocados na obra são Cepé, Cacambo, Tatu-Guaçu, Caí-Tutu e Tanajura. Apesar de o Uruguai retratar apenas os jesuítas como os vilões, precisamos nos atentar para o papel que espanhóis e portugueses tiveram nas guerras guaraníticas. Com o Tratado de Madrid, milhares de índios foram obrigados a abandonar suas terras, e eram nessas terras que eles plantavam e criavam os seus gados, e além disso, era a terra dos seus ancestrais. E para a cultura indígena, essa mudança era assustadora e inaceitável. E foi nesse cenário de resistência que ocorreu a última batalha das guerras guaraníticas. Nessa batalha, exércitos espanhóis e portugueses se juntaram e com armas de fogo massacraram milhares de índios, enquanto em seus próprios exércitos apenas 4 baixas foram documentadas. Esse episódio foi um banho de sangue. Apesar de no Uruguai o europeu ter sido pintado como cordial com o índio, não podemos esquecer o que isso causou para o povo guarani, que covardemente foi atacado e assassinado por exércitos que buscavam e guerreavam por limites territoriais e acabaram destruindo a cultura que aqui no nosso país já existia. E essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre o livro e também sobre o nosso país. Até a próxima!